bem-vindos ao 8º e último episódio da primeira temporada de Entre Mães no Espectro. Eu sou a Lilian. E eu sou a Roberta. Nós somos amigas e também mães atípicas. Esse podcast é um espaço para a gente compartilhar nossas experiências e aprendizados com nossos filhos. Eu, Lilian, mãe da Olivia, de 9 anos, e do Valentim, atípico, de 5 anos. E eu, Roberta, mãe do Arthur, de 14 anos, e do João Paulo, atípico, de 4 anos. Se você chegou aqui com o coração apertado, respira. Você não está sozinha. Aqui a gente fala da real, sem perder a leveza. E o tema de hoje é Nossos filhos no espectro. O objetivo desse episódio, para finalizar essa nossa primeira temporada, é falar de onde nossos filhos começaram, quando da intervenção, quando tivemos o diagnóstico e começamos a intervenção, e falar um pouquinho sobre como eles estão hoje. O Valentim já faz 3 anos da intervenção e o João Paulo já faz 2 anos. Sim, são 2 anos de intervenção, tivemos o diagnóstico com 2 anos, tá com 4, seguindo aí nesse processo todo. Seguindo e seguiremos, né? Com certeza, por muitos e muitos anos. Sim. Eu acho que a gente pode começar falando sobre a fala, que é uma das coisas que mais pegaram, né, nos nossos filhos, que a gente vem trazendo em todos os episódios, sim, né, Roberta? Com certeza, porque é uma coisa, inclusive, que é o que chama atenção, né? As crianças, geralmente, que têm o transtorno do espectro autista, elas têm uma demora, né, para começar a falar. Lógico que a gente está falando de nível de suporte 2 e 3. Os níveis de suporte 1, geralmente, eles desenvolvem a fala normalmente, mas os níveis de suporte 2 e 3, eles têm um atraso na fala significativo e, geralmente, é o que chama atenção. É o que faz os pais buscarem o diagnóstico, né? E não foi diferente, tanto para você quanto para mim, a questão da fala, né, foi o que já chamou atenção, né? A perda, inclusive, das primeiras palavras por conta da poda, né, Lilian? Da musiquinha que eles cantavam, daquela troca que eles faziam. Eles tinham um contato visual e aquilo se perdeu, né? Sim. No caso do Valentim, o Valentim ele perdeu quando ele teve a poda neural, que a gente fala a respeito nos episódios anteriores, eu falei em todos praticamente. Para quem não assistiu, vale muito a pena assistir. Sim. Todos. Esse é o último episódio, como eu já falei, mas assim, quem está chegando agora, vale muito a pena ouvir todos os outros, que tem muita informação bacana. Mas agora voltando para o Valentim. O Valentim, ele perdeu a fala próximo dos 2 anos, teve a poda com 1 ano e 10 meses, e ele parou. Ele já não tinha o contato visual, ele não respondia pelo nome dele. E o Valentim, ele tinha uma coisa que eu achava o máximo, que no fim eu fui descobrir que não era legal. Ele sempre foi muito independente. Então, ele não fazia o pedido para pegar a água, ele não fazia o pedido para pegar qualquer coisa, uma fruta, ele simplesmente subia, empurrava uma cadeira, subia, pegava essa maçã, essa banana, e então ele já não tinha o apontar, tinha muitas outras coisas. E aí, comparando com hoje, de como ele era, né, ele falava mamá, a única coisa que ele ficava, oi, mamãe, mamãe, era só mamãe, papai ele deixou de falar. Então hoje, ele já teve muitas conquistas verbais, ele já recuperou todo o contato visual, o apontar, ele parou de me usar como instrumento em várias vezes, ele ainda faz isso em algumas situações, quando eu vejo que é mais difícil para ele verbalizar o que ele quer, porém, diminuiu muito. E o que mais? Ele está falando frases. Eu ia pontuar que acho que é super importante, sim, né? Ele está falando sobre sentimentos, ele está conseguindo expor o que ele quer, do que ele gosta, do que ele não gosta, o que ele precisa. Ele usa palavras, já está falando palavras mais complexas, e eu vejo que ele tá, cada dia que passa, ele está absorvendo palavras novas. A gente está usando do hiperfoco dele, de livros, de coisas, para ele aprender algumas palavras mais difíceis e alguns conceitos, algumas frases mais difíceis também. E isso vem de 3 anos de intervenção, né, Lilian? Num processo diário, praticamente, né? Só descansando aos finais de semana. E essa evolução acontece, né? Uma criança que praticamente não falava nada, sim, ela vai adquirindo primeiro as palavrinhas e hoje está montando frases, fazendo frases aí com 5 anos. Sim. Já a questão do João, o João também, o João começou com mamã, papá, água, perdeu, né? Após a poda, perdeu o contato visual, tinha interesse em fazer o jogo, né? De olhar, de responder, a brincadeira com a mãe e com o pai.
e se perdeu após a poda. Isso aconteceu com 1 ano e meio, 1 ano e 7. E só que o João ainda apresenta muitas dificuldades na fala. Ele precisa de muita modelagem para falar. Ele faz os pedidos verbalmente, mas ele precisa muito de modelagem. O que é isso, Roberta? Modelagem, eu preciso dar o exemplo. Que quando ele só sai pedido espontâneo verbal, quando ele quer muito, e ele usa só palavra específica. Ele ainda não forma frases. As frases só acontecem quando eu uso da modelagem. Aí acontece. E a gente, né, buscando isso. Ele não tem transtorno de fala, um transtorno motor de fala, não tem apraxia, ele tem um transtorno severo de linguagem, né, que é muito característico no TEA, né, no transtorno do espectro. E a gente vem buscando trabalhar essa intenção comunicativa, que melhorou, porque no início o João era como se ele não tivesse no mundo. Né? Ele não tinha interação nenhuma, ele estava sempre correndo para lá e para cá, ele não olhava, a gente precisava muito tocá-lo para que ele prestasse atenção em alguma coisa, para que fizesse. Era como se ele tivesse constantemente aquela criança voada, né? Disperso, totalmente disperso. E aí, com a evolução do tratamento, hoje eu percebo que o meu filho tá, né? Eu chamo pelo nome, ele me olha. Eu falo, filho, o que você precisa, quando ele se desregula. Às vezes essa palavrinha não sai e a gente faz uso de apoio visual, de modelagem, e as coisas vêm acontecendo. Então, principalmente o que eu percebo que me deixa mais feliz é que o meu filho saiu dessa dispersão, né, dessa falta de contato visual, dessa falta de interesse com a minha família, que é uma coisa, inclusive, até que os meus pais pontuaram. Nossa, hoje o João tem uma troca, né? A gente chama, ele olha, e isso é muito, é uma grande conquista, né? Com certeza. E falar muitas vezes o que ele quer, principalmente os pedidos básicos, né? De comida, de sede, ou de aí tá com sono, dormir, quero minha cama. Então ele consegue pontuar essas palavrinhas. Isso é uma independência, isso é um avanço que foi muito sofrido para mim, que sou fonoaudióloga, e muito comemorado essa pequena evolução, né? Sim, e nós estamos falando de um período de 2, 3 anos, não é igual uma criancinha pequena. A gente tem a expectativa dos nossos filhos mais velhos, de uma criança típica, que às vezes é inevitável a gente comparar. Não tem como, é. Mas demora, mas a hora que a gente olha lá atrás, de onde eles começaram e onde eles estão hoje, assim, eu só vejo, uma evolução enorme. Eu também. Então, assim, comparar ele com ele mesmo, na verdade, né, Lília? Comparar eles com eles mesmos. E a gente vai comemorando essas pequenas conquistas. E agora eu queria que você falasse um pouco da parte motora do Valentim. Bom, o Valentim, a parte motora do Valentim, ele, com a poda, ele passou a não ter equilíbrio. Ele caía muito, ele se machucava aqui, ó, ele tem cicatrizes, porque ele se machucava, tava quase sarando, ele caía de novo, ele tava correndo, ele caía, colocava a mão, ele andava muito robotizado, ele não conseguia pular. Mas você imagina uma criança de 2 anos, ele foi passar a pular, voltou a pular, no caso, com 3 anos. Então, a parte motora grossa dele evoluiu muito, muita coisa assim. Hoje eu vejo ele não cai direto, ele não vive mais tão machucado. Ele já precisou dar 2 vezes ponto no mesmo lugar, mas foram acidentes assim. O primeiro foi numa terapia que ele estava correndo, que inclusive era jiu-jitsu. Ele tropeçou e caiu. E outra foi na natação. Então, assim, foram episódios que não foi aquela falta de equilíbrio, não foi a coordenação, foi simplesmente uma criança, ele tropeçou e caiu. Agora, quer dizer, no jiu-jitsu acho que foi sim um pouquinho, mas da natação tava escorregadio, ele saiu correndo e foi de queixo no chão. E se machucou. Sim, agora da parte motora fina, eu vejo que ainda tenho que melhorar. Melhorou muito, está fazendo letrinhas, mas, por exemplo, ele não consegue ainda segurar um lápis fino. Tudo que a gente faz é com lápis grosso para ele, porque ele ainda não tem a coordenação para o lápis fino. A mesma coisa a tesoura. Ele sabe cortar, mas volta e meia ele pega e volta a fazer assim, porque ainda assim
mesmo ele Existe. conseguindo, é difícil para ele. Sim, e é bem característico na criança autista mesmo, essa dificuldade de coordenação, de coordenar. A gente fala coordenação olho-mão, né, de você fazer. Eles não têm essa apreensão, tanto que eles seguram e logo eles soltam, né? Então, e o Valentim conquistou um monte de coisa na parte motora grossa, mas ele só tem 5 anos e isso vai levar um tempinho para que ele consiga ir fazendo as terapias, fazendo psicopedagoga, psicomotricista, isso vai conseguindo se desenvolver. O João tá longe ainda, porque além de tudo ele ainda tá de fralda, o João ainda não saiu da fralda, e isso também é um sinal de pouca conquista da coordenação motora grossa, mas ele já consegue também, não conseguia pular, hoje já consegue brincar num pula-pula, pular com os 2 pés, isso também foi uma conquista. Uma coisa que você esqueceu de falar foi o pedalar. Pedalar. E o andar de patins, que ele tem um patins de 3 rodinhas, é um roller, mas tem 2 rodinhas atrás. Ele já tá conseguindo deslizar um pouco. Sim, verdade. E a natação, né? Que foi muito legal, né, Lilian? Sim, eles os dois conseguirem aprender a nadar sozinhos. E o Valentim veio nessa tentativa de começar a pedalar e conseguiu conquistar. E o João tem feito esses treinos, porque como a gente já falou também em outros episódios, que a gente quer muito que isso aconteça, também por conta da fala, que essa região do cérebro ela está interligada, então a partir do momento que essa conquista acontece do pedalar, essa fala vem também junto. Então, para mim, assim, está sendo um trabalho da fisioterapia para que ele conquiste isso. Então, antes ele nem o que ela pontua para mim, Roberta, antes o João nem se interessava, nem queria fazer o movimento, queria sair correndo, não. Hoje ele consegue sentar, fazer a simulação, que tem um simulador ali para conseguir pedalar. Então a gente já conseguiu pelo menos essa conquista, que ele se interessa em sentar e fazer o movimento, porque antes ele sentava, ficava parado, não sabia o que tinha que fazer e queria levantar, né? Sim. Então eu tenho que ficar, né? Eu falo, ele não tá pedalando, mas ele já tem um leve interesse, esse treino tá acontecendo e ele tá muito mais engajado do que antes. Então isso também a gente acaba ficando muito feliz. Ele já também começou com a psicopedagoga para iniciar a coordenação motora fina, mas tem essa mesma questão. Não consegue, né? Ele segura e solta o lápis, né? Precisa do apoio ali para conseguir fazer, né? Tá começando a ter o olhar, porque antes era muito difícil, ele nem ficava, né? E aí não tem por que você fazer quando a criança não está olhando para o papel. Então hoje ele tem pelo menos um interesse. Né? Sim. O Valentim já não tá mais fazendo, ele já consegue escrever o nome dele, fazer as letrinhas sozinho, mas o nosso trabalho está sendo, sim, ele sentar e fazer tudo sozinho, sem eu pegar e colocar. Não é mais guiando sempre, mas é o pegar, colocar e trazer essa atenção, porque eles desfocam muito fácil. Muito. Tem esse, né, a gente não tem como a gente não pontuar, porque essa dificuldade de coordenação olho-mão é uma coisa muito interessante né, dos pais saberem dessa dificuldade, né, Lilian? E pontuar isso para a escola, que isso precisa ser trabalhado, para o seu psicopedagogo, enfim, porque é uma questão que faz ela é muito delicada e é importante para os nossos filhos que eles conquistem essa habilidade, mas a gente sabe que eles têm o tempo deles, né? Sim. E agora falando da parte social. Você já falou um pouco da sua família. Eu já falei da minha família, que ele tinha muita dificuldade de estar ali, de estar presente mesmo, né? Olhando e hoje ele tem troca com o meu sobrinho de 2 anos, meu sobrinho cutuca, ele cutuca de volta, ele tem um amigo na escola que é uma gracinha. Esse amigo, lógico, procura muito mais ele do que ele procura esse amigo. Mas existe uma troca, existe um brincar, existe um interesse do João por essa criança. Isso me deixa muito feliz, né? Porque, né, ele tem a possibilidade de ver esse amigo, aprender com esse amigo. Então, isso é muito gratificante, assim, um trabalho que a escola, né, conseguiu. Sim. No caso do Valentim, ainda temos os desafios também, não é aquela interação típica dos 5 anos, porém, eu sei que ele tem vários amiguinhos e acontece a mesma coisa, são eles que vão interagir, que vão chamar, mas eu já percebo que ele fica mais tempo, ele tenta brincar um pouquinho com esse amigo, e uma coisa que aconteceu foram nos últimos meses, que eu ficava sempre assim, nossa, na aula de música ele sai, ele não quer ficar em roda, ele já está ficando em roda. Inclusive, ontem, a assistente terapêutica que fica com ele
ela me falou, ela perguntou para ele se ele gostaria de dançar na festa junina, e ele disse que sim, e puxou ela para ir dançar com ele. Então eu achei assim, ele querer estar lá junto da turminha, no meio da turminha, sabendo onde, eu achei uma conquista enorme. Sim, porque é um momento de interação, de barulhos que ele vai ter que, né, que ele já está enfrentando ali, porque esses ensaios são barulhentos, mas ele está fazendo, tá contente de estar ali no meio, então tá percebendo a importância de estar no meio dos amigos. Sim. Isso é uma conquista. Agora eu vou ser verdadeira também e falar de uma contrapartida que eu não tinha reparado, eu achava que ele não se incomodava, mas o social evoluiu, mas eu percebo que o limiar de tolerância dele está menor para estar fora de casa, para estar num evento. Então, muitas vezes, por ele já ter conquistado isso de falar, eu quero ir embora, de mostrar o que ele quer, a gente às vezes está numa festinha, ele não quer interagir, e eu respeito esse tempo dele. Às vezes ele já chegou, mamãe, preciso ir embora. E aí é a hora que eu pego e me levanto. Então eu tô conseguindo fazer a troca, conversar com ele se ele quer ou não. Vai ser o caso da festa junina, ele tá ensaiando agora. Se ele chegar lá e não quiser ensaiar, não quiser dançar, eu já providenciei para que ele não fique par de nenhuma amiguinha da sala, então ele vai dançar com a irmã dele, para também não atrapalhar a dança de outra criança, que não é justo com ela, né? Sim. Por mais que ele faça os ensaios bonitinhos, se chegar lá na hora, com quem que essa criança vai dançar? Então, eu providenciei o acompanhante para ela, que a escola até sugeriu que fosse a irmã. E foi super. E ele já sabe que a Tatá vai dançar com ele. Mas o que eu percebo ele não consegue muito mais ficar num ambiente com muito barulho, com muita gente, com muita informação. Coisa que antes, eu não sei se ele não ficava incomodado, mas ele tolerava mais. Tinha mais ele tolerância. Não desregulava tanto. O João, ele se incomoda, ele começa a estereotipar bastante quando tem esses barulhos. Ele não entra numa desregulação, assim, de choro, mas ele começa a estereotipar demais, né? Começa com os flappings, começa a bater na cabecinha dele, então demonstrando que ele está desconfortável. Então a gente até iniciou, ele participa, a assistente terapêutica que ele tem na escola, que é a cuidadora dele, ela disse que ele tolera uma música, mas a música é mais comprida, então ele quer sair. Então a gente optou por não, né? Por ele tá participando dos ensaios até o limite dele. Depois ele não tem obrigação de estar lá. A gente pode levá-lo na festa junina, ele ver os amigos dançando, mas essa questão dele realmente fazer parte, isso por enquanto ainda não, porque para ele é desconfortável, é difícil, ele demonstra com as estereotipias, né, com a vontade de sair do ambiente. Então a gente, né, vai esperar o tempo dele mais um pouco, né? Sim, são muito novinhos, né? São. Começaram a intervenção, para eles pra gente, são 3 e 2 anos, mas para eles foram passinhos dia a dia, então assim, a gente sabe que tem muita coisa ainda para desenvolver. Sim, então temos que ter paciência. E não comparar, né? Tentar não comparar com a criança típica, que é uma grande questão. A gente tem que comparar com eles mesmos, né? A evolução que eles apresentam dentro da dificuldade que eles têm, dentro do nível de suporte deles, né, Lilian? Sim. E agora falando, a gente sabe que eles ainda têm muitos atrasos, mas qual é o seu grande desafio para os próximos meses? Olha, eu gostaria muito que o meu filho saísse das fraldas, que ele conseguisse fazer o pedido para ir ao banheiro e conseguisse se livrar delas. Eu gostaria muito que ele conseguisse ter um melhor domínio das atividades de vida diária, que é se alimentar sozinho. Ele, por enquanto, só coisas com a mão, ele come com a mão, ele ainda não consegue comer com um garfinho, né? E também demonstra pouco interesse em fazer isso. Então eu acho que para o João, né, eu percebo que a fala, por ser da área, ela tá acontecendo, né? E lógico, tenho grandes expectativas, mas o que vem ainda me incomodando, me deixando às vezes muito chateada, ele ainda estar de fralda e não conseguir ter alimentação, não conseguir fazer a alimentação dele, nem que seja um pouquinho, nem ter esse interesse. Então eu acho que a gente precisa trabalhar muito em conjunto com a terapia ocupacional, muito em conjunto com a psicólogo ABA, para que esse desenvolvimento aconteça de alguma maneira no tempo que for necessário, mas que ela aconteça. E vai acontecer. Se Deus quiser. Vai sim. E você, Lilian?
Olha, o Joaquim, o Valentim, não sei porque vejo Joaquim. O Valentim, ele ainda apresenta muitos atrasos. Ainda não, ele tem muitos atrasos em várias áreas. Mas o que hoje mais me frustra é a questão pedagógica dele não saber falar as letras, não entender todas as letras, não conhecer todas as letras do alfabeto, não conseguir escrever. Já evoluímos muito, hoje ele já está escrevendo, mas assim, o que eu quero dizer é, as crianças da sala dele já estão fazendo, e é inevitável a gente Fazer pegar. essa comparação, né? Mas elas já pintam bonitinho, elas já fazem isso, tem muito a ver com a coordenação, mas também tem a ver com o gosto dele ou não, mas eu acredito que é a falta de paciência de estar lá. Mas eu vejo assim, ele está indo para o primeiro ano, o ano que vem. E talvez ele entre sem saber todo o alfabeto e sem saber todos os números. Ele sabe falar, ele muitas vezes identifica, mas eu percebo que ele tem muita dificuldade. Então, esse vai ser o grande desafio, juntamente com a parte social, porque a gente sabe que entra 6, as crianças vão fazer 7 anos, ele vai fazer 6 anos no ano que vem. Mas 7, 8 anos, o social deles já é muito mais evoluído. Então, essa vai ser a nossa batalha, a parte pedagógica e a social. É isso, eu acho que cada mãe na sua fase, no seu nível de suporte, lutando pelo objetivo do seu filho, mas eu acho que é uma coisa muito importante, que quero deixar claro para todas as mães, é que elas saibam, né, quais são os objetivos que elas acham que são importantes para os seus filhos, porque às vezes a clínica, né, a equipe, ela define uma coisa que o pai e a mãe não consideram que é o importante. Então, o que eu acho que é legal é o pai e a mãe reconhecerem, olha, mas dentro de casa é muito importante que ele, no caso, desfraude. E eu acho que a gente pode esperar que ele coma sozinho, né? E se a família acredita que esse é o objetivo, que então a família reconhecer, olha, eu acho que o mais importante para o meu filho na vida dele, para nós, é isso: comunicar a equipe, falar com os profissionais que atendam essa criança, porque é a gente que sabe, muitas vezes, dentro do processo, o que a gente gostaria o que é mais importante naquele momento. Lógico, dentro de um contexto, conversado com a clínica, né? Mas a gente sabe, às vezes, o que está pegando ali naquele momento, o que a gente gostaria. E a gente comunicar essa clínica e falar, olha, eu acho que a gente podia trabalhar muito em cima disso. Porque eles precisam, né? A gente precisa estar sempre de olho nos nossos filhos. Né? E é o que a gente já falou também em outros episódios, essa troca clínica, escola e pais. Sempre conversar, sempre expor as expectativas. Isso é muito importante para o desenvolvimento deles. Sim, e na palestra a gente fala também sobre isso, porque a gente, né, nas palestras nas escolas, para o professor sempre também conseguir reconhecer esses pequenos avanços, né, e pontuar para os pais, porque para o Valentim, esse avanço de não precisar jamais do apoio para conseguir fazer algumas letras, tá conseguindo ficar sentado, conseguindo reconhecer, isso já é um avanço. E o professor também reconhecer e pontuar, isso também é super importante no processo deles, né? Porque eles são muito sensíveis e eles sentem também quando eles são acolhidos nas dificuldades deles e quando a gente fala muito bem, parabéns, você conseguiu. Isso é muito legal e eles percebem. Quando a gente realmente é genuíno, né? Que a gente está feliz por aquela conquista. Sim, eles ficam muito felizes mesmo. E agora, então, chegamos ao final do episódio, ao final da primeira temporada, e eu quero trazer nós vamos abrir o coração, Roberta. A gente sempre quis trazer os assuntos de uma forma leve e de uma forma de acolher, mas agora nós vamos tentar acolher com um assunto que pra gente não é tão fácil também assumir. Nossos filhos são nível 2 de suporte. Você tem esperança que o João vá para o nível 1? Eu tenho esperança, que a esperança é a última que morre. Eu gostaria muito que o João alcançasse o nível 1, né? Que a gente conseguisse ter, como a gente já falou, né? Essa independência da fala, né? Conseguisse ter uma fala fluente dentro da alimentação dele, as atividades de vida diárias, a AVDs, que ele alcançasse um mínimo de independência possível ali, né? Então, claro que sim, tenho luto por isso todos os dias para que ele chegue, né, no nível 1. E você?
Olha, Roberta, tem dias que a gente perde um pouco a esperança, mas esse é o. Eu tenho sim. Tem dias que a gente questiona a fé. É bem difícil, mas eu acho que eu acho não, eu tenho certeza. Nós estamos lutando para isso. E os maiores lutadores são eles, de fato, porque tá difícil, por mais que seja a gente que leva, mas eles estão suportando todo esse processo, são eles que estão aprendendo. E eu acho que sim, eu acho que não, vai acontecer para os nossos. Eu acredito, a gente tem feito tudo e eu acho que uma coisa que às vezes tem muitas questões assim, mas eles sempre serão autistas, sempre, tá no código genético, o transtorno existe, toda a terapia do mundo tem sido feita, eles têm as limitações deles, né, que é uma coisa, por mais que estejam no mesmo nível de suporte, é um espectro, né? E a combinação dessas características do autismo são diferentes para o João e como são diferentes para o Valentim. Eu quero entrar mais nisso em outros episódios que a gente quer trazer, porque eu acho que isso também desmistifica um pouco a questão, né? Porque por mais que os dois estejam no mesmo nível de suporte e com um ano de diferença, o Valentim tem pontos que o João tem pontos que o Valentim não tem. E eles estão no mesmo nível de suporte. Isso acontece com todos os autistas, porque é um espectro. Mas uma coisa é certa, eles têm o transtorno. Eles não serão crianças típicas nunca. Isso falar isso dói, mas ao mesmo tempo também é libertador, porque acabou eu me escutando, eu sei, né, que existe uma limitação para sempre, né, do meu filho. Você consegue baixar as expectativas, igual você fala nas palestras. Exatamente. E celebrar cada conquista. E celebrar cada conquista. Lógico que às vezes com muitas dores, com muitas frustrações, mas seguimos porque a gente ama muito esses filhos, né? É um amor inexplicável. Inexplicável, é isso mesmo, né? Então, é isso, seguindo, buscando, né, o desenvolvimento constantemente, dias de luta, dias de glória, né, Lilian? Sim, muito aprendizado no meio do caminho. Pois é. Eu quero agradecer a todos os espectadores, a todos que tiraram um tempinho para assistir nossos vídeos ou escutar nosso podcast. Estamos no YouTube e no Spotify. E a gente gostaria de verdade, quem ainda não assistiu, que retome esses outros episódios e continue nos seguindo no Instagram e no TikTok, porque nós não vamos parar no próximo mês e seguiremos trabalhando para os próximos episódios. Sim, a gente fecha essa temporada, né, onde a gente abordou vários temas envolvendo o autismo e os nossos filhos, e a gente vai dar uma pausa para a gente construir uma nova temporada com outro formato, mas lógico, dentro da temática do autismo, né? A gente vai construir um outro conteúdo dentro da temática. E a gente conta muito com a visualização de vocês, com a interação. Então, por agora, a gente finaliza essa temporada, a gente vai trazer no Instagram, né, informações que a gente falou, que foram importantes, que a gente acha legal trazer de volta para vocês. E aí, depois, a gente ir trabalhando na construção de uma nova temporada dentro da temática do autismo, mas com uma outra abordagem. E a gente conta muito com as visualizações de vocês. Não é isso, né, Lilian? Sim. Então, um beijo a todos e até a próxima. Até a próxima. Assim a gente finaliza nosso último episódio da primeira temporada do Entre Mães no Espectro. Esperamos de verdade ter conseguido acalmar um pouquinho o coração de vocês. A gente sabe que o caminho é longo e, na maioria das vezes, tortuoso, mas não é impossível. Se você chegou até aqui com a gente, obrigada por estar desse lado. E se você está buscando mais conhecimento para melhorar a qualidade de vida do seu filho, saiba que você é uma excelente mãe e está no caminho certo. E se você conhece alguma mãe ou família que precise ouvir isso, compartilhe esse episódio ou os nossos canais. Até a próxima temporada.